uma ilha, né, que fica na ponta da Restinga da Marambaia, e ela é habitada por cerca de 120 famílias, distribuídas em duas faces da ilha, descendentes diretos de comunidade das fazendas, de duas fazendas do século XIX, fazendas de tráfico de escravos mantidas por um grande fazendeiro chamado Breves, uma grande família de proprietários, são os Breves, né? Essa população teve origem nessa situação de entreposto do tráfico de escravos, em que a ilha servia como uma espécie de estágio de quarentena, né, em que os escravos chegavam, porque os escravos chegavam depauperados da viagem, e eles permaneciam ali durante um tempo, até se recuperarem e tornarem-se novamente uma mão de obra valiosa para ser exportada para as fazendas do interior, né? Então, a Marambaia foi constituída dessa forma e no momento da abolição da escravatura, a família praticamente falha e abandona a ilha, que não tinha outra função econômica a não ser essa, porque como ela estava situada distante do continente, do tipo de embarcação que naquela época fazia o transporte de alimentos, né, ela perdeu o valor econômico, né, no momento que ela deixa de ter essa função de entreposto escravo. E a família abandona a ilha, e essa ilha é deixada aos próprios habitantes, aos descendentes dos antigos escravos que ocupavam as duas fazendas, que trabalhavam nessas fazendas, né? E essa população, entre a abolição e a década de 30, em meados da década de 30, fica de fato vivendo uma autonomia quase absoluta, com pouco contato com o continente, mas com contato entre as outras ilhas da região, né, principalmente Jaguanum. E na década de 30 o governo federal cria ali uma escola de pesca, né, uma escola de pesca famosa, que inclusive serviu para a migração de muitos filhos de pescadores do Nordeste e do Norte, né. É um momento de grande crescimento econômico na ilha. Muitos dos moradores se profissionalizam como pescadores, tem uma migração forte de pessoas de fora, né, de nordestinos e nortistas, que acabam casando também com essas famílias. E só que com o fim do governo Vargas, essa escola também entra em declínio, perde os recursos que a mantinha, e ela entra em falência no final da década de 50, e essa situação fica degradada, né, mas ainda com a existência da escola, na expectativa de um novo retorno, né, um novo sentido do governo federal. E esse retorno parece que aconteceria na década de 70, 1971, quando a Marinha brasileira, a Marinha de Guerra, assume a administração da ilha, né, que a população se mobiliza e recebe muito bem a Marinha de Guerra, na expectativa de que a escola vai retornar aos seus tempos áureos, né? E o que a Marinha de Guerra faz é demitir todos os funcionários, estabelecer um vínculo entre funcionalismo e ocupação das casas, né? E, nesse sentido, ao estabelecer esse vínculo, aqueles que ela demite, ela também tira o direito de ocupar essas casas, então há um fluxo imenso de pessoas expulsas da ilha nesse primeiro momento, e aquelas pessoas que, de alguma forma, conseguem permanecer na ilha, passam a viver sob um regime de novas proibições, porque a ilha, com a entrada da Marinha de Guerra, é transformada em área de segurança nacional, e esses moradores passam a ser classificados como invasores de área de segurança nacional. Essa situação permanece sob uma pressão caracterizada pelas proibições, né? Proibição de reformar as casas, proibição de fazer coivara, proibição de fazer novas casas, de forma a tornar a vida dessa população insuportável, e ela mesma, né, toma a iniciativa de sair, e de fato começa a acontecer, e acontece com várias famílias, né, diante dessa pressão. Mas não sendo suficiente essa pressão, no final da década de 90, 98, a Marinha toma uma iniciativa mais rigorosa de mover ações de reintegração de posse contra essas famílias. E aí começa um processo de expulsão dessas famílias, né, por meio judicial. Em 2001 a gente entra em contato com a situação, iniciamos uma pesquisa lá, na época que eu estava aqui na universidade também, e em 2003 a gente, por solicitação da Fundação Trautomates,
faz um laudo e a comunidade é reconhecida como remanescente de quilombos. E hoje a gente vive um impasse imenso, que é uma disputa interna ao próprio governo federal, em torno do fazer com o reconhecimento da ilha como remanescente de quilombos, na medida em que o INCRA e o MDA têm a intenção de fazer a demarcação, e a Marinha, obviamente, se opõe ferrenhamente a essa situação. No caso do Espírito Santo, a situação é muito diferente, e a região norte, até bastante tarde, era uma região praticamente dominada pela população indígena, né, e quilombola. O que acontece é que a Aracruz Celulose se instala no Brasil e no Espírito Santo na década de 70, 1975, se não estou enganado na data. E a instalação da Aracruz Celulose é precedida por uma reforma bastante significativa da legislação do Estado em torno da apropriação da terra, né, das regras de apropriação da terra, que permitem que a Aracruz Celulose compre, né, fomente a regularização de pequenos produtores e imediatamente compre essas terras regulamentadas. Né? Isso acontece de forma devastadora, né? Essa população é pressionada diretamente por dois funcionários da Aracruz Celulose que se apresentavam. Um deles era um negro comerciante que tinha relações de parentesco com essas populações do interior e passa, né, a servir de capataz na compra dessas terras para a Aracruz Celulose, e um outro senhor que se apresentava como um coronel do Exército, e vocês podem imaginar o que isso significava em 75. Né? Esses dois personagens famosos na região, percorrem essas áreas pressionando as populações para que elas vendessem as terras e chamando a atenção para o fato que acabou se concretizando, que aquelas famílias que não vendessem iam ver a sua vida se tornar insuportável, porque o eucalipto ia tomar conta de tudo, eles iam ficar isolados dos seus parentes, e nesse sentido era melhor vender logo. Né? Quer dizer, uma profecia que fazia tudo para se cumprir a si mesma. Né? Então essa população que a gente teve contato hoje se divide em 30 comunidades, com cerca de 1.200 famílias, corresponde, segundo o depoimento dos próprios moradores, a algo em torno de 20% do que era a população inicialmente. E hoje a Aracruz Celulose é dona de 60% do território desses dois municípios, Conceição da Barra e São Mateus. Né? E todo esse território que é adquirido pela empresa é adquirido justamente da população negra, rural, e da população indígena, mais no município de Aracruz, que são Tupiniquim e Guarani. Né? Então, e agora, recentemente, depois dessa pesquisa que a gente realizou entre 2001 e 2002, a população tomou conhecimento da questão do artigo 68, houve uma enorme mobilização. Hoje, o movimento quilombola do Norte do Espírito Santo é um dos mais engajados no modo do país, né? E eles conseguiram conquistar a prioridade do INCRA, do Estado. O INCRA hoje está praticamente voltado para a realização dos estudos em convênio com a universidade, né, na região, e já foram feitos 2 laudos, compreendem mais ou menos 5 comunidades cada um deles, são 2 territórios multicomunitários. Né? Bom, essa é basicamente um resumo das 2 situações que a gente tem.